No episódio passado dessa obra, aqueles dois lembravam que no dia que aconteceu tudo aquilo com o Prota, aparentemente ele estava defendendo uma garota, e com isso seu plano agora é talvez utilizá-la como sua refém. Bom, continuando, depois de todos aqueles acontecimentos lá no cemitério, o protagonista acabou indo para uma floresta para ficar um pouco sozinho. No entanto, ao mesmo tempo, ele já havia sido detectado pelas forças especiais, e os soldados envolvidos nessa operação faziam parte daqueles caras que haviam sido contratados pelo pai do de cabelo loiro. O aparentemente líder dessa organização estava bastante feliz dentro do seu carro e promete para o protagonista que agora ele vai ver o poder que a segurança Aegis pode fazer. Ele manda que os seus homens se aproximem dele e com isso podem abrir fogo. E depois de uma grande explosão, eles já estavam comemorando achando que tinha se livrado do Prota, mas atrás dele lá estava ele e com sua espada mandou todo mundo para jogar no Vasco. Ao telefone também na sua escuta, o carinha que estava lá no carro escutava tudo isso. E dando uma analisada na cena, ele vê que o caos havia sido instalado e todo o seu plano estava falhando. Na sua face dava para perceber que o maluco estava desacreditado. E o protagonista mais uma vez conseguiu escapar de lá ileso. Mas para completar, ele acabou encontrando o carro desses dois. E com isso, acabou o jogando para fora da pista. Assim provavelmente mandando os dois de base. As notícias do caso cada vez mais se espalhavam ao redor do mundo, e todas as estradas das ruas e também as fronteiras haviam sido fechadas, tudo isso para impedir que o protagonista fugisse, e especialistas ao redor do mundo davam suas opiniões diversas sobre o que estava acontecendo. Eles se questionavam do porquê o Prota estava fazendo tudo isso, afinal já haviam se passado 3 anos desde o ocorrido com seus pais, e eles se perguntam se isso seria apenas algo relacionado à vingança, e sim a possibilidade de problemas psicológicos, e até considerar o Prota um possível pescotapa. E na conversa deles, nada justificava tudo que ele estava fazendo, nem mesmo o que aconteceu com seus pais. E se ele quisesse realmente ser uma pessoa melhor, ele deveria ter buscado uma solução legal, ou até mesmo procurar ajuda de pessoas próximas a ele. E com tudo isso acontecendo, onde nem mesmo a polícia estava dando de conta, eles até conversam da possibilidade de colocarem equipamentos nas mãos dos cidadãos, para que assim consigam proteger as suas vidas. No meio da rua, 2 homens conversavam, e um deles mostra para o outro como a internet estava se comportando diante de tudo que estava acontecendo. E em meio a inúmeras mensagens, era possível ver que havia pessoas que estavam do lado do Prota, e inclusive se culpando por tudo que estava acontecendo, afinal, eles não deram ouvidos quando ele mais precisou, e tudo isso teria desencadeado todos esses acontecimentos. Nesse mesmo chat, as pessoas se perguntavam se aquela cena do protagonista e do cabelo loiro havia sido verdade, e se não era algo mais parecido com fake. E inclusive divulgando links, eles assistiam aquilo, e se perguntavam como aquilo era possível. E um deles até brincava dizendo que ia chamá-lo para o seu grupo, isso para jogar videogame, como já era de se esperar da internet. Em outro centro de investigação, eles se perguntavam como estavam as coisas, e eles estavam procurando tudo sobre a vida do protagonista, e até mesmo todos os vizinhos que ele tinha entrado em contato. Um deles pergunta se havia alguma coisa dele solta na internet. No entanto, aparentemente, invadindo todos os seus bancos de dados, eles não conseguiram encontrar nada. O cara fala que um garoto da sua idade deveria passar o tempo todo na internet, e provavelmente deveria ter dado algum indício do que iria fazer. No entanto, a mulher fala que mesmo depois de muitas pesquisas, elas não conseguiram encontrar nenhum arquivo em todos esses 3 anos que ele já tinha saído do coma, e nem sequer uma conta dele foi criada, e mesmo se tivesse, ela já havia sido deletada. Basicamente não havia nenhum rastro dele na internet afora. O homem relata que no cemitério, as forças especiais que foram até lá acabaram levando uma sola, e basicamente aquilo era muito irreal. Os caras não tinham muita certeza do que tinha acontecido exatamente, afinal não era certeza que eles haviam sido solados. No entanto, eles haviam perdido o contato com todos aqueles que estavam lá. O homem parece desacreditar que uma força especial daquela magnitude teria sido solada, e com tudo isso acontecendo, várias organizações estavam investigando uma a outra, isso antes de mandar qualquer tipo de reforço. Afinal, vendo o que estava acontecendo com as tropas, eles tinham medo de simplesmente perderem os seus soldados. O carinha fica revoltado com isso e se pergunta como apenas uma pessoa poderia causar tantos problemas, e se questiona com todo o seu poder, eles não conseguem pará-lo. E nessa hora, no celular de todos que estavam na sala, eles recebiam uma ligação essa que falava que outra organização
tripulação havia se metido no meio da operação e com isso estava atrapalhando a deles. E em outro departamento de investigação, 2 homens conversavam. Um deles afirma que a mulher denominada Go Hyun-jin foi encontrada nos Estados Unidos e aparentemente ela seria a tia materna de Tae Se-young. Basicamente, ela havia se casado com alguém dos Estados Unidos e com isso foi morar lá. Ela gostou tanto que acabou decidindo ficar. Ele pergunta se ele estava tomando as medidas que ele havia pedido. Ele pede para que todos que estão parados lá devem ir imediatamente em direção à sua casa e com isso apreendê-la, para de alguma forma tentar usá-la para parar o protagonista. O seu amigo confirma que irá fazer isso. Ele afirma que ela deve voltar para a Coreia por conta própria. No entanto, se ela não fizer isso, eles vão ter que desenvolver alguma maneira para fazer isso à força. E enquanto isso, em Los Angeles, nos Estados Unidos, na porta da tia do Prota, alguns homens batiam na sua porta. Eles afirmavam que era a embaixada coreana. Ao se aproximar da porta, ela pergunta o que poderia ajudar e automaticamente eles tentaram abrir à força. Ela se pergunta o que eles estavam fazendo e que aquela atitude era muito rude. Ele pede por favor para que ela abra a porta, afinal eles são da embaixada. Juntamente com seu marido e filho, ela se pergunta o que eles queriam. Ele pede para que eles possam conversar dentro de sua casa, mas ela se pergunta se realmente deveria abrir a porta. Mas o homem fala que o que ele tinha para falar era sobre o seu sobrinho. Ele pergunta se Tae Se-young é realmente o sobrinho dela, e ela acaba confirmando que sim. Ela se pergunta se alguma coisa havia acontecido com o seu Tae Se-young, e o homem afirma que ele havia se envolvido em uma grande quantidade de problemas, e assim que ela abrir a porta, ele pode explicar para ela. Nesse momento, ela acaba abrindo, mas atrás daqueles homens, um enorme batalhão estava mobilizado, e com isso pedia para ela ficar parada. Um homem se aproxima e confirma se o seu nome era realmente aquele, e a mulher parecia estar um pouco assustada, afinal não é comum receber uma visita dessas no seu dia a dia. Do outro lado do mundo, Soo-hyun juntamente com Soo-woo estavam caminhando, e Soo-hyun acabou recebendo uma ligação em seu celular, e esse era mais um daqueles 8 carinhas. Com isso ele estava ligando para o maluco. Na sua voz dava para perceber que o maluco estava bem assustado, e Soo-hyun pergunta por que ele estava ligando. O carinha pergunta se ele estava bem, e se pergunta se ele não estava machucado. Soo-hyun pede para que ele se preocupe apenas com ele mesmo, e ele não deve ligá-lo sem ter nenhum motivo. Ele diz que eles têm proteção policial na sua casa, mas estranhamente, um garoto continua perguntando se ele estava bem, e de uma forma muito estranha. Parecia que ele estava com muito medo. Ele novamente tentava confirmar se ele havia muitos seguranças ao seu redor, e que talvez até mesmo a SWAT estava do seu lado. Soo-hyun estava achando aquilo muito estranho, e afirma que sim, e que ele estava muito protegido. E ele fala que Tae Se-young, caso tente o atacar, vai acabar muito prejudicado. O garoto continuava agindo estranho, e se perguntava se ele estava em um lugar seguro. Soo-hyun fala que não está em casa, e diz que ele estava em Yongsan, que era nada mais e nada menos que uma base dos Estados Unidos na Coreia, e que lá é um lugar com segurança máxima. Com isso, Soo-hyun afirma que por mais que Tae Se-young tente o atacar, ele não vai conseguir, afinal não há ninguém que possa entrar lá e consiga sair com vida. O carinha do telefone continua agindo estranho, e acredita que lá deve ser bem mais seguro. O Soo-hyun continuava achando tudo aquilo muito esquisito, e avisa que lá é um lugar que ninguém pode entrar sem a autorização. O garoto parecia tremer ainda mais ao telefone, e Soo-hyun acaba desligando, e afirma que eles já haviam falado demais. Ao desligar, nós descobrimos o porquê ele estava tão amedrontado, já que na sua frente estava nada mais e nada menos do que o nosso protagonista. Ele implorava para que ele o perdoasse, e por sua voz dava para perceber que o maluco estava se tremendo. No quarto, a cena não estava lá muito agradável, dava para perceber que havia acontecido muita coisa ali, e inúmeros policiais haviam ido jogar no Vasco. Chorando, o garoto fala que tinha feito tudo o que ele pediu, e que inclusive descobriu a localização de Soo-hyun, e que ele estava em uma base dos Estados Unidos em Yongsan. Ele afirma que o mesmo possuía muito poder, e que não era muito interessante ele ir atrás dele, pois acabaria se prejudicando. Ele diz que tudo aquilo que ele fez foi porque Soo-hyun havia o obrigado, e com isso implorava pela sua vida, e pedia perdão por tudo que tinha feito. Ele implorava para que o Prota o desse mais uma chance, mas olhando no fundo dos seus olhos, ele chama pelo seu nome, que no caso era Hyun. Tae Se-young fala que quando ele estava implorando pela sua vida, nenhum deles havia tido misericórdia, e quando ele estava lá no chão, ele se pergunta o que foi que ele fez por ele.
ele e se tentou o ajudar, e com isso ele levanta sua espada e o encarando fala que aquele é o seu fim, e com isso o deseja a Deus. Nessa hora, o maluquinho foi de caixa, e mais um dos 8 havia ido de base. E enquanto isso, no hospital, o professor Young estava em estado crítico, e me admira ele pelo menos estar vivo. O maluco tava só o pó da siriguela, mas ainda estava respirando. O maluquinho avisa para o velhote o seu estado, e ele avisa que aquilo tudo era uma grande ruína, e ele percebe agora que até mesmo o seu diretor executivo havia abandonado o salão de treinamento. Afinal, depois de ver tudo o que estava acontecendo, o maluco havia só pulado fora. O velho disse que isso não tem problema, afinal ele meio que já esperava que pessoas ficariam assustadas e acabariam virando as suas costas. No seu celular, ele recebeu uma chamada, e essa pessoa era o pai de Soo-hyun. Depois de um bom tempo, os dois estavam se falando. Ele afirma que esses problemas que estavam acontecendo deveriam ter deixado o seu coração inquieto, mas ele diz que não quer ouvir sobre os seus problemas primeiro, e que desde que o professor Young tinha se machucado, ele tinha ficado bem mal. Afinal, ele tinha tentado proteger o seu filho indigno. O velho fala que isso não tem problema, afinal, o trabalho dele era proteger outras pessoas. O pai do garoto continua se culpando, afinal, foi ele quem o colocou nesse trabalho. E tudo que ele fez foi aceitar relutantemente esse objetivo de proteger a sua família, e que infelizmente havia o colocado em um estado crítico. E tudo isso havia sido pelo cabeça dura do seu filho. Mas o velho fala que ele mesmo escolheu as suas ações, e que não foi obrigado por ninguém, e por isso ninguém era culpado por aquilo, e que infelizmente apenas foi uma má sorte. E se ele assume a posição de proteger outra pessoa, ele tem que estar preparado de ir de base para protegê-la. E é exatamente isso que significa ser um guarda-costas. O pai do garoto se desculpa profundamente, mas o velho afirma que vai deixar aquilo de lado, e resolve falar sobre o que realmente era um grande problema, já que analisando as notícias, ele viu que o protagonista não havia sido capturado, e pergunta qual será o seu próximo passo. O pai de Soo-hyun fala que ele não deve se preocupar, afinal, ele havia mobilizado inúmeros militares e em breve ele será neutralizado. O velho pede para que ele dê o seu melhor, e com isso ele também não vai ficar parado. Ele avisa que já fazia 20 anos desde que ele teve o temor de enfrentar um grande adversário, e esse grande adversário tinha muito poder, e talvez ele seja o único que consiga tirar um fight com o prota. E com isso o velho pede que vá o convocar, e o seu nome era Jang Yeo. O seu assistente pergunta se ele realmente quer convocar o cabeça-chefe da sociedade da pureza, mas o seu silêncio confirmava o seu pensamento, e talvez aquele fosse ser o novo inimigo do prota. E na Casa Azul, o presidente pediu o relatório do que estava acontecendo, e também sobre a vida de Tae Se-young. E em ligação com outro carinha, ele afirma que o filho do deputado do Departamento das Finanças, Nam Ki-jung, tinha sido encontrado já como jogador do Vasco. O presidente demonstra ficar assustado com essa notícia, mas o carinha afirma que atualmente eles estão investigando a cena de mais 2 divisões de policiais e um destacamento de soldados que foram enviados para proteger a cidade. No entanto, todos eles haviam sido solados. O presidente repetidamente afirmava que aquilo era impossível e pergunta se ele sabe onde é a localização atual do prota. E o carinha fala que ele está indo em direção à Avenida Sejong e muitas unidades estão o perseguindo. Mas nesse momento o presidente pede para ele ouvir atentamente o que ele vai dizer. Ele afirma para o carinha que não importa para onde o Tae Se-young queira ir, eles devem o deixar e não devem bloquear o seu caminho. O carinha do outro lado fica se perguntando se está ouvindo aquilo mesmo, mas o presidente fala que não deve ter nenhuma imprensa e muito menos repórteres no local, e que se for pego alguém filmando, deve levá-lo em custódia. O maluquinho ainda estava sem entender o que ele estava dizendo, mas o presidente diz que deve deixar ele livre e que ele vai assumir toda a sua responsabilidade. Afinal, a inauguração presidencial é em 2 dias, isso contando a partir de hoje, e até lá ninguém deve saber da situação ruim que o país está vivendo. Afinal, isso poderia prejudicar o início do seu período presidencial. O carinha fala que por mais que eles fizessem isso, não é como se ninguém fosse descobrir, mas o presidente fala que eles devem fazer o máximo para encobrir tudo que é tipo de notícia relacionada ao caso e devem esconder ao máximo todos os seus passos e controlar todos os meios de internet. Na sua cara dava para ver que o maluco não tava para brincadeira, e tudo que o outro carinha pode falar é que vai fazer o que ele pediu. Enquanto isso, no meio da rua, Tae Se-young caminhava de boa com a sua espada, e todo mundo em sua volta parecia correr dele. Afinal,
afinal o maluco estava sendo procurado em toda a Coreia. Enquanto esperava o ônibus, ele conseguiu deixar a parada vazia, afinal todo mundo estava com medo, mas o Prota não ia fazer nada com eles. Enquanto o ônibus estava passando, ele estendeu a sua mão para pegar e se lamentava pelo fato de não ter uma carteirinha. O motorista estava de boa fazendo a sua rota, mas quando viu o protagonista, automaticamente ele entrou em pânico, afinal ele era aquele cara que estava sendo procurado. Em vez de parar, ele simplesmente seguiu seu caminho, afinal ele não deixaria um cara daqueles entrar em seu ônibus. No entanto, com sua mão, o protagonista segurou a traseira dele e com isso o parando com facilidade. Naquele momento, o motorista já entrou em desespero, mas ele avisa ao velho que o mesmo estaria entrando. Enquanto isso, o presidente falava com o pai de Soo-hyun e ele se pergunta como estavam indo as coisas. Ele afirma que havia mandado seu filho para a base dos Estados Unidos e o presidente se pergunta como ele não havia pensado nessa possibilidade. O presidente fala que por mais que ele seja do grupo Shinjin, mandá-lo para lá não seria uma tarefa simples e se pergunta como ele fez isso para mandá-lo com detalhes completos de segurança. Ele diz que tudo que ele fez foi camuflá-lo no meio de alguns soldados e isso foi até que bem fácil. O presidente ainda continua confuso, afinal o exército até mesmo havia sido mobilizado e eles não deixariam algo assim passar com facilidade, mas o pai de Soo-hyun fala que é aí que as coisas ficam boas, já que eles podem até mesmo utilizar o exército como isca, já que se ele aparecer, simplesmente eles podem se preparar para fazer um ataque maior. O presidente continua admirado com o quão bom os seus planos eram, e ele afirma que ele sempre tem um plano a seguir, por mais que um deles acaba falhando. O presidente fala que havia bloqueado tudo que é tipo de informação sobre o caso, afinal ele não queria que isso prejudicasse o seu início de presidência, e com isso ele decide mandar Soo-jung para a base dos Estados Unidos também, afinal provavelmente lá era o lugar mais seguro no momento, e com a mão em seu rosto ele se pergunta se lá realmente seria o lugar seguro. O cara fala que lá é uma base dos Estados Unidos, e se algo acontecer aqui, quem é que vai saber? E mesmo se alguma coisa aconteça, ele simplesmente tem um helicóptero preparado para fugir para qualquer outro lugar. O presidente continua falando que ele é muito bom e com isso planejou tudo à sua frente. E voltando para o Prota, ele ainda estava lá no ônibus com o carinha, e o maluco tava com muito medo, mas olhando para frente ele percebe que a polícia não está bloqueando o tráfego e que está deixando ele passar com muita tranquilidade. O motorista ao olhar para a polícia se pergunta o que eles estavam fazendo, afinal Tae-seung estava dentro do seu ônibus e eles não estavam fazendo absolutamente nada para pará-lo. Mas é claro que tudo isso é apenas em seu pensamento, afinal o Prota estava bem do seu lado. Tae-seung se questiona se eles sabem aonde ele quer ir, ou que talvez até estão o levando para um lugar onde ele já tem tudo preparado. No entanto, ele acredita que nada disso importa, afinal qualquer coisa que eles tentarem fazer contra ele, certamente irão se arrepender. Ele sabe que qualquer um que proteja aqueles 8 basicamente está se tornando igual a eles, e dessa forma serão todos punidos. Enquanto isso, lá na base dos Estados Unidos, Soo-jung havia chegado ao local, juntamente com aquela mulher. Nesse momento nós vimos uma lembrança dela, onde ele conversava com o pai da garota, e afirma que levá-la para lá não vai ser algo muito fácil. No entanto, ele pede para que acredite nela, e dessa forma lá estava as duas se aproximando de entrar. Enquanto isso, alguns malucos e também um dos 8 conversavam sobre tudo que estava acontecendo, inclusive sobre o fato da polícia não estar tentando pará-lo, e sim abrindo passagem. Eles acreditam que o Prota está indo em direção da ponte Mapo, mas ele fala que eles não devem se intrometer nisso. No entanto, no seu celular, ele recebe uma chamada, e afirmava que eles deveriam pará-lo agora mesmo, o que era algo muito estranho, pois a ordem principal seria para deixá-lo se mexer como bem quisesse. No entanto, aparentemente a ordem havia sido mudada, e avisam para que eles o parassem imediatamente. O maluco pergunta o que estava acontecendo, e Tae-seung tinha acabado de entrar na base militar americana. Ele se pergunta do que ele estava falando, e como é que eles poderiam deixar Tae-seung entrar. No entanto, o cara do telefone estava meio assustado, e afirma que não foi bem isso que havia acontecido, e que na verdade o Prota havia simplesmente quebrado o muro, e com isso conseguiu entrar. Ele se pergunta como aquilo era possível, afinal aquele muro era muito resistente, mas à sua frente o Prota já havia entrado, e com isso gritava pelo nome de Soo-hyun, e a cada minuto que passava ele estava cada vez mais próximo de encontrá-lo, e com isso o fazer pagar por tudo que ele tinha feito. E a entrada dele ali pode ser considerada uma hora perfeita, afinal foi exatamente no tempo que Soo-jung também estava lá, então basicamente ele iria encontrar os dois bem na sua frente.